Fala pessoal, tudo bem com vocês? Michel Vênus aqui na área mais uma vez. Obrigado aí pela escolha do canal, obrigado pela audiência, valeu por estarem aqui. Antes de mais nada, curtam, comentem, compartilhem antes que eu esqueça de falar, né? Você ajuda muito o canal. Hoje a gente vai estar fazendo um olho feminino. No vídeo passado a gente fez o masculino, agora a gente vai para o feminino para ver as diferenças, ok? Então, sem mais nem longas, vamos aqui para o nosso desenho. É o mesmo esquema do olho masculino, né? Eu tenho um canvas aqui de 20 por 30, faço uma borda aqui, como vocês estão vendo, eu vou aumentar a opacidade para vocês verem. Tem uma borda aqui e duas linhas que se cruzam aqui para eu ver o centro do canvas. Eu diminuo aqui um pouco a opacidade e agora a gente mete bala. Vamos fazer aqui o nosso primeiro layout. Eu gosto de fazer um esboço, né? Primeiramente. Então vamos ver aqui. Opa, peguei aqui o brush errado. O meu brush, ele tem uma textura de grafite, então eu gosto de usar ele aqui. Tá certo? Você vê que se você já viu o olho masculino, você viu que ele era bem mais achatadinho e mais quadrado, né? Esse aqui já é bem redondinho. Não que mulheres e homens não venham ter essa variação de achatado e mais arredondado, mas eu quis pegar um feminino bem mais arredondado, bem mais delicado e um masculino simplesmente para a gente acentuar mais essa essa diferença, né, de gêneros, ok? Lembrando que toda regra tem sua exceção, como eu acabei de falar, tá certo? Aqui de novo a gente faz o olho, né? Você vê que ele tem sempre um formato de um peixinho. Sempre lembre disso, ovalado, quando você vai fazer o olho. Eu gosto muito assim de assemelhar, fazer uma semelhança das formas assim. Vocês viram que eu não faço tipo uma estrutura meio que geométrica para depois fazer o desenho, eu já vou direto. Eu sempre fiz isso desde criança. Eu Quando eu desenho o rosto, eu até faço uma estrutura um pouco mais geométrica para dividir, porque tem muitos elementos, né? Tem o olho, tem nariz, tem boca, mas aqui não. Quando é um elemento só aqui do rosto, aí eu já vou fazendo meio que direto. Tá vendo? Aqui é o que eu falo, a gente sempre tem que enxergar que aqui a gente tem um globo ocular, certo? Entendeu? Então por isso aqui você já dá para você enxergar aqui essa bolsa aqui embaixo, abaixo do olho. Me perdoem, às vezes eu esqueço os nomes, é que falar e desenhar ao mesmo tempo é um pouco novo para mim. Beleza? Aqui a gente tem a, aquela a, aquela pele que vem em cima da pálpebra, né? Porque o olho ele fica numa cavidade, então tem essa pele que fica em cima. Você vê que essa cavidade ela vem mais ou menos até aqui assim, né? Até um pouco aqui a quina do olho. Aqui a gente pode fazer aqui só para a gente se guiar, como eu fiz no do homem. Deixa eu colocar uma cor, acho que vou colocar vermelho aqui para explicar para vocês. Por exemplo, aqui, entende? É legal você enxergar aqui, esse traço que vem aqui, porque é daqui, daí você tem esse espaço, tá vendo, ó? Você faz esse arco, conseguem perceber? Percebam que um elemento está ligado ao outro. Por exemplo, o arco aqui, onde fica o olho, você vê que ele tem, você puxa um traço nas duas pontas para cima, na vertical, você vai dar direitinho no comprimento da sobrancelha, ok? É assim que eu me localizo. Entende? Eu não vejo simplesmente um elemento
isolado do outro. Eu vejo a ligação entre eles no distanciamento, na proporção, ok? E aí eu consigo ter uma ideia mais ou menos. Então, tá vendo? Vem aqui, ele tem essa distância. Você consegue perceber. Bom, se você viu o vídeo anterior, que é o olho masculino, você vê que a sobrancelha é muito diferente, né, cara? A da mulher dessa mulher especialmente aqui é mais delicada. O outro é praticamente uma taturana, uma sobrancelha grossa, cabeluda. E você vê que essa mulher aqui, ela tem um olho praticamente uma boneca, né? Praticamente uma bonequinha. Deixa eu aproximar aqui. Tá certo. Esse aqui foi o primeiro layout que a gente fez, tá? Só pra gente se localizar aqui. Agora a gente vai partir para o segundo layout. Aqui é só um esboço. Eu vou tirar essa borda e essas linhas cruzadas de trás para eu poder enxergar melhor. E vamos aqui para o segundo layout, mais definido, ok? Vamos lá. Vou aproximar mais aqui. Afinar um pouco mais a espessura aqui do meu brush. E aqui eu começo. Sempre penteando o traço, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Pronto. Sempre penteando o traço, para ter mais controle. Não se preocupem que eu vou apagar aqui o excesso. Não sei se ficou um pouco grosso. Vamos fazer aqui de novo, passar. Sempre penteando, sempre mantendo a mão firme. Só solta a mão no like, só solta a mão no curtir, comentar e compartilhar. No desenho permaneçam firmes, ok? Por favor. Aqui o arco. Lembra que eu falei dessa sobrinha de canto aqui, ó? Isso aqui, você ultrapassa um pouquinho, ó. Meio que sumindo o traço aqui, para dar ideia de volume. Para dar a ideia de que essa parte do olho, essa pálpebra está em cima do olho aqui, do globo ocular, ok? Pois bem, vamos fazer o canal aqui lacrimal. A gente vem aqui, sempre penteando, sempre com muita delicadeza. Ok? Vou arrumando aqui os cantos. Como eu disse, o primeiro layout é só para você se localizar, ok? O primeiro esboço é só para você ter uma primeira experiência, ter uma primeira visão do seu desenho. Mas você pode ir alterando ele conforme você acha que tem que alterar. Tá certo?
Eu acho que ele é um pouquinho mais caído, né? Eu vou... assim. E aqui eu levanto um pouquinho mais a sobrancelha para esse lado, só um instante. Eu acho que ele ficou um pouquinho exagerado, caído demais aqui, né? Nessa parte de baixo do canal lacrimal. Eu vou só dar uma ajeitada aqui. Se você estiver fazendo isso no papel, você vai ter que apagar de novo, apagar e fazer de novo. Simples assim, ok? Se bem que esse meu aqui, acho que eu vou apagar e fazer de novo, viu? Porque desse jeito não tá rolando, não. Pegar, levantar aqui só um pouco mais esse canal lacrimal, ok? Aguenta aí, minha gente, que a gente vai consertando, vai passando a limpo. Vocês já perceberam que com esse segundo traço eu já praticamente estou passando o desenho a limpo, né? Eu estou limpando o layout. Eu estou tirando todos os excessos, ok? Estou tirando todos os excessos aqui. Agora que ficou melhor, né? Deixa eu ver aqui. Acho que ficou bem mais suave. Sempre aos poucos, nunca exagerando. Ok? Beleza. Agora a gente vem aqui. A gente faz essa bolsa aqui embaixo. Sempre um tracinho mais suave, mais sutil. Você vê que ela quase não aparece, né? Que tem uma bolsa aqui assim. Acho que assim tá bom. Fininho. Aqui a gente pode fazer um traço mais grosso, como eu falei para vocês no olho do homem, no olho masculino. Como aqui é uma parte que sobressai, porque o olho ele está numa cavidade. E aonde a sobrancelha se localiza é num nível mais à frente. Então, com o traço, eu faço um traço um pouco mais grosso. Faço meio que uma ponta dupla ali no canto, que eu gosto. Acho que fica legal. Acho que eu vou deixar uma pontinha dupla aqui, assim. E aqui eu apago, tá vendo? Dou uma paradinha. Beleza. Dou uma parada. Continuo aqui. Sempre muito suave, irmãos. Ok? Sempre muito suave. A gente vai tirando os excessos. Ok? Fique livre para desenhar, ok? Você tem que achar o seu próprio caminho. Eu estou te dando algumas dicas de como eu faço. Estou mostrando para vocês como é que eu desenho, como é que eu faço cleanup, como é que eu limpo o desenho. Eu trabalhei muito tempo com finalização de desenho. Por isso que eu sou bem, vamos dizer assim, obcecado por finalização. Eu gosto muito, mais do que esboçar o desenho, eu gosto de finalizar. Por isso que eu gosto de ter essa precisão na hora de limpar o traço, ok? Aqui eu vou passar como aqui já a sobrancelha dela, embora ela esteja, como eu disse para vocês, num nível à frente do olho aqui,
mas é uma sobrancelha bem fininha, é uma sobrancelha feita, uma sobrancelha bem feminina. Então, eu vou deixar mais fininho aqui. Ok? Tá? Eu acho que aqui nesse layout de baixo, eu vou até fazer um pouco do pelo da sobrancelha. Eu já vou deixar marcado. O mesmo do outro, ok? O mesmo, o mesmo procedimento que eu fiz na sobrancelha masculina, estou fazendo aqui na feminina. Você vê uns tracinhos assim, super de leve, ok? Um pouquinho irregulares, tentando manter a proximidade. Tudo bem aí? Beleza? Vou abaixar de novo a opacidade aqui e vou pegar o outro que eu estou fazendo. Vou fechar esse layer, ok? Tá. Aqui agora eu vou fazer os cílios. Minha gente, vocês percebem que aqui opa, você percebe que aqui, ó, você tem uma bordinha, porque aqui é o volume da pálpebra que está por cima, né? É que aqui a foto ela não está numa resolução, se eu aproximar muito vai estourar, mas acho que vocês conseguem ver, entende? É da onde sai os cílios, essa bordinha, do mesmo jeito que você tem. Eu vou colocar amarelo aqui, peraí. Do mesmo jeito que você tem aqui, ó, tá vendo? Esse volume aqui do canal lacrimal, esse espaço, tá vendo? Você tem aqui em cima também. Eu não, como eu disse, eu não costumo fazer esse voluminho aqui. Eu já passo um lápis preto porque eu acho que dá um efeito melhor, tanto de volume quanto de profundidade, ok? Porque ele tá aqui embaixo e é muito sutil, então eu acho que não precisa desse risco, desse traço, do desenho desse volume, ok? Só um pouquinho. Só para não dizer, eu posso colocar aqui um pouco, quer ver? Ele sai daqui, do canal lacrimal aqui. Tá vendo? É isso aqui que eu tô falando para vocês. Bem sutil, bem de leve. Tá certo? Agora eu vou fazer a marcação do cílio. Vou tentar fazer igual. Ok? Você vê que é um cílio grande o cílio dela. Deixa eu abaixar a opacidade aqui que fica até melhor pra gente trabalhar. Beleza. Tá vendo quando eu falei pra vocês, quando eu tava fazendo o olho masculino, que mulher ela passa o rímel, ela consegue deixar o cílio mais grosso, mais em evidência. Ok? Tem um cílio aqui que se cruza, ó. Faz isso aqui, aqui. Aí já sai um daqui já. Certo? Tenta fazer mais ou menos igual, ok? Depois a gente vai ajeitando. Esse aqui tem que ser um pouquinho mais grosso. Aqui. Aqui. Aí vem um que cruza aqui. Vem um outro. Tá vendo que os cílios, eles sempre vão se cruzando um com o outro. Tá certo?
Aqui a gente aumenta um pouquinho. Depois eu vou consertando, eu vou dou uma parada, uma cortada neles para ver se eles ficarem um pouco grandes. Aqui os de baixo a mesma coisa. Vem aqui. Você vê que a ponta deles sempre se une um ao outro, tá vendo? E aí se ela passa o rímel, aí ela preenche os espaços. É por isso que dá essa impressão de cílio grosso. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Tudo uma questão de observação. Você vem aqui. Não precisa ser igual. Percebem que o olho feminino ele é muito mais delicado, né? Parece uma boneca, né? Um olho de boneca. Beleza? Então vamos aqui agora. Vou engrossar eles aqui um pouquinho. Vamos ver. Primeiro a gente faz um primeiro traço para só marcar onde eles ficam. Depois a gente vai engrossando eles, assim como eu fiz no olho masculino, que é mais fácil, ok? O da mulher você pode engrossar bem mais do que o do homem, justamente por conta essa questão do rímel, né? Então isso aqui ajuda bastante a dar essa feminilidade, essa grossura e comprimento do cílio, ok? Então aqui a gente vai engrossando. Tem uns que são bem chatinhos de fazer. Você não precisa fazer igual, ok? Mas você tem que, como eu disse no outro desenho do homem, você tem que dar a impressão de que é um cílio, ok? De que é um olho, enfim, do que é tudo. A impressão conta muito. Às vezes o desenho ele não pode não estar perfeito e também cada um tem o seu traço, tem o seu estilo. Isso é inegável, mas você tem que dar a impressão de que é um olho, enfim, de que é um pé, de que é um cílio, de longe, dependendo do tamanho do desenho, do elemento, ele tem. Você não vai poder fazer esses detalhes que a gente está fazendo aqui. Mas se você souber resolver, é essa a palavra-chave, resolver o desenho, você acertou o ponto, entende? É igual quando você faz um autorretrato. Quando você faz um autorretrato, você não bota o nome da pessoa embaixo do autorretrato. Quem veja tem que sacar quem é. É a mesma coisa isso daqui. Eu vou ver de longe, eu já vejo para falar, é um cílio ou é um olho feminino, entendeu? A pessoa ela já tem que sacar isso. É tarefa sua como artista ter esse feeling, entende? Tá vendo como o cílio da mulher é bem mais grosso? Eu ainda depois vou acertar as pontas dele aqui. Ok? Aqui ficou meio feio, né? Deixa eu dar uma alisadinha aqui. Mesmo os de baixo você pode dar uma engrossada. Porque como é cílio feminino, é como se o rímel pegasse bem aqui. Eu nem tô olhando na foto, viu, minha gente, direito. Eu só tô pegando mais o guia pelo que eu já fiz aqui e já vou fazendo já. Certo? Deixa eu só passar um. Eu venho com a borracha aqui, dou uma apagadinha, uma suavizada. Venho com um brush mais fininho ainda, mais estreito.
passo uma segunda camada. Tá certo? Só para não parecer que tá apagado. Em cima a gente vai fazer a mesma coisa. Ok? Acho que eu vou dar uma apagadinha melhor aqui nesses. Tá certo? Agora chegou a hora dos de cima. Os de cima a gente dá uma penteadinha melhor, porque aparece mais, está mais em evidência. Aqui. Eu sei que é meio chato, mas são os detalhes que fazem a diferença, ok? Eu também gosto desse brush. Então, você vê que ele falha um pouquinho porque ele imita grafite. Mas é assim. Em tempo real aqui eu estou mostrando para vocês, ok? Eu não, eu ia fazer um vídeo acelerado, mas essa série aqui eu vou fazer dessa maneira. Que eu acho legal vocês acompanharem. Para você que gosta de desenho e quer aprender. Como eu disse, eu sempre gostei de fazer o cleanup dos desenhos. Eu trabalhei por muito tempo numa produtora de animação e eu era responsável pelo cleanup, pela finalização dos desenhos. É por isso que eu gosto muito de precisão. Ok? Eu acho que rolou, hein? Será? Acho que esse cílio aqui eu vou apagar porque eu quero deixar ele igual ao que está aqui. E aí, tá vendo? Aqui ele é bem, tem muito rímel, né? Por isso que emenda muito aqui, por isso que ele fica bem pretinho assim, bem escuro. Eu vou dar uma arrumada nele aqui. Ele é um pouquinho mais separado desses outros que estão à esquerda. Vou colocar um fiozinho aqui assim. Então agora eu vou colocar uma linha aqui, um traço, desculpe, como se fosse um delineador mesmo. Igual eu fiz no olho masculino, eu vou fazer aqui no olho feminino. Rapaz, isso aqui tá me incomodando, bicho.
Aqui. Eu acho que funciona melhor do que a gente fazer aquele volumezinho todo aqui embaixo. Coisa que eu acho que nem daria para ver, entende? E quando você tem um olho feminino, fazer um traço desse ajuda muito, ajuda demais. Aí eu faço as conexões aqui. Tá certo? A gente vai fazendo essas conexões. Aqui. É muito aleatório, é muito orgânico, entende? Por isso que você não precisa ser preciso, totalmente preciso na quantidade de traço, de... Ok? Deixa eu ver aqui como é que fica se a gente for... Eu vou só apagar um pouquinho aqui. Eu vou deixar ele nivelado. Deixa eu apagar esse traço aqui. Ok? Eu vou acertar um pouco esse traço aqui, esse lápis, esse delineador aqui. Ok? Mesmo que não apareça muito. É quase que uma maquiagem mesmo que a gente fica fazendo às vezes. Deixa eu ver. É esse aqui, beleza. Agora eu vou fazer os pelos da sobrancelha, ok? Lembrando que como eu sou uma sobrancelha feminina, o pelo tem que ser mais delicado, mais fininho. Mas o procedimento é o mesmo do da masculina, do da sobrancelha masculina. Ela vai acabando, a gente diminui mais a espessura do brush, ok? Olha, eu nem prestei muita atenção, na realidade, na sobrancelha real aqui. Eu só fui no instinto mesmo. E você pode fazer isso, ok? Você pode fazer isso. Aqui ficou muito grudado uns nos outros. Eu dou uma separada. Como eu trabalhei muito tempo com finalização, minha gente, então assim, eu sempre me preocupei muito mais com o traço do que com a cor, do que com preenchimento. Sempre foi assim nos meus desenhos. E eu sempre levei muito isso em qualquer desenho que eu viesse a fazer, tanto para o mais bem definido possível, ok? Por isso que nos meus desenhos, mesmo quando eu pinto, eu gosto de deixar o traço.
Eu sempre gostei muito do meu traço. Mais do que da pintura, mais do que qualquer outra coisa, sabe? Então por isso você me vê assim, às vezes tendo esse preciosismo na hora de clinar, na hora de limpar o traço, ok? Mas é por conta do que eu já, da função que eu exercia no meu antigo trabalho, ok? Então é por isso que eu estou sendo bem preciso no que eu estou fazendo aqui. Mesmo que o artista, quando eu desse para o artista pintar, porque era um outro artista que pintava, era um que layoutava, era um estúdio de animação na realidade, né? Você tinha um animador que fazia o esboço, que fazia os layouts, aí passava para mim para fazer a limpeza do traço, para clinar, para passar o desenho a limpo, para limpar o traço, e depois passava para o pessoal da cor. E lá a gente tinha muita preocupação, havia muita preocupação de se fechar o traço, não deixar o traço aberto, porque como tudo isso aqui era pintado no clique, né, no baldinho que a gente fala do Photoshop ou do programa que estivesse sendo usado, então você tinha que ter certeza que o traço teria que estar bem fechado, entende? Então é por isso que eu tenho esse preciosismo aqui, ok? Acredito que ficou bom, certo? Depois a gente vai pintar ela mesmo, vai dar um preenchimento na sobrancelha. Ok. Eu vou fazer aqui um risco do nariz também, né? Sobrancelha. Que o nariz vem aqui. O nariz mais ou menos vem dessa parte aqui. Para dar uma enriquecida no nosso desenho. Ok? Beleza. Agora a gente vai para íris. Igual do masculino, você faz uma esfera, mas não é uma esfera completa, porque você tem as pálpebras. Então, você corta um pouco da esfera, ok? Tá certo? Aqui você tem a íris e a pupila. Acho que eu já vou deixar a pupila nesse mesmo layer. Vou ver aqui. Acho que é um tamanho bom. Tá certo? Então agora a gente vai botar um volume nesse olho aqui. Deixa eu ver se a distância da... Acho que a sobrancelha pode ficar um pouquinho mais alta. Ok. Deixar ela só um pouquinho mais alta. Vou levantar aqui no primeiro layout também.
Pronto. Bom, agora a gente vai botar um pouco de volume, certo? Vamos abaixar a opacidade aqui um pouco. Você vê que ela tem essa sombra, embora seja uma maquiagem, essa sombra aqui em cima da pálpebra, ainda assim é uma sombra. Então a gente vem e coloca aqui. Aqui, onde tem mais sombra. Sempre sendo bastante delicado, sem pesar a mão. Se você está com um lápis aí desenhando no papel, vai pintando devagarinho, passando bem leve. Tenha as mãos leves, não faça as coisas com a mão pesada. Você não pode ter. Quem desenha não tem a mão pesada, não pode ter mão pesada, ok? Eu vou selecionar aqui. Para eu poder só carregar aqui nesse canto. Tá certo? Vou botar uma sombra um pouquinho aqui acima, porque como essa parte está em cima da pálpebra, então eu posso acentuar um pouquinho de sombra aqui em cima. A pele dela, né, a luz do rosto dela está bem mais clarinho do que o do homem, porque o do homem a luz estava muito diferente. Então você vê que depois a gente vai apagando com a borracha os excessos, ok? É sempre assim. Sempre com muito cuidado, minha gente. Tá bem? Sem pressa. Ih, rapaz, tô apagando, bicho. Certo. Ok? Agora a gente uma segunda camada, eu vou fazer a sombra dentro do olho agora. Não é branco puro, não é? O branco dos olhos dela. Você tem toda uma nuance aqui. Eu sei que talvez eu não precisasse nem estar fazendo isso aqui, mas eu gosto porque enriquece o nosso desenho e você enxerga melhor as coisas. Você pode ficar só com um desenho mesmo, né? Se você preferir. Ok? Agora eu venho aqui, tiro os excessos de lado, ao redor, no caso, né? Eu vou usar o laço porque é mais fácil. Ok? Ah, Michel, se eu estivesse no papel, você vai arranjar seu jeito. Fique tranquilo, porque eu arranjei o meu por muito tempo. Eu comecei desenhando no papel, depois eu fui para o Photoshop. Não se preocupe, que eu já disse, a gente vai ter desenhos no papel, mas aqui por enquanto a gente vai ficar só no Photoshop. Ok? Beleza? Bom, eu acho que aqui agora eu vou passar uma outra camada de sombra aqui. Tem essa sombra aqui dentro um pouco, bem acentuada, vocês estão vendo aqui. Aquela sombrinha
em cima dentro aqui, em cima, na parte de cima do globo ocular, né? Gerada pela pálpebra. Isso aqui faz muita diferença, ok? É por causa dessa sombrinha que o olho fica dá aquele volume. Deixa eu fazer de novo esse volume aqui que eu não gostei. Vou tirar um pouquinho aqui desse excesso. Agora a gente vai vir com a borracha. Muita calma nessa hora, pronto. Agora a gente vem com a borracha para dar aquela clareada onde a gente tem que clarear, aquela incidência de luz, né? Deixa eu abaixar um pouco a opacidade. Aí aos poucos, sempre com muita delicadeza, sem pressa, sem mão pesada. Ok? Aqui você tem um certo brilho nessa parte da pálpebra, ok? Você tem um brilho que sai aqui dessa cavidade. Eu vou isolar essa parte, porque eu acho que fica bem melhor da gente fazer esse brilho, essa parte mais clara da cavidade. Vocês percebem? Por conta da oleosidade da pele dela. Tem uma claridade que vem aqui. Ok? Está ficando bom, hein? Vou jogar uma contraluz aqui, mesmo que não tenha aqui na foto. Mas eu acho que serve, acho que fica bem. Ok, a gente vem para o canal lacrimal aqui agora. Dá uma clareada. Certo? Aqui é bem clarinho, né? Mas como vai ter brilho também, eu vou... Você vê que é uma luz que chega até aqui na quina do olho, nessa ponta. Vou clarear um pouco aqui esse branco do olho aqui com muito cuidado. Ah, é o primeiro layout que está fazendo isso aqui. Peraí, deixa eu tirar. Eu consigo enxergar melhor. Bem delicado.
Acho que é isso. Dá um pouquinho mais aqui. Agora eu acentuo um pouquinho mais. Ok, nessa sombra aqui de baixo. Deixa eu dar uma suavizada aqui também. Agora eu vou... Eu acho que agora eu vou pintar a íris. Beleza? Aí a gente vem aqui também com a opacidade um pouquinho mais rebaixada. Vamos fazer aqueles raios, né? Que tem aqui. Eu vou até abaixar um pouco mais a opacidade aqui. Faz os raios aqui. Ok? Onde faz os raios aqui. Ok? Certo? Desculpem o barulho aqui da cadeira. Agora a gente passa um pouquinho mais aqui na lateral, porque ele tem essa lateral mais acentuada. Tem um certo contorno a íris, ok? Depois eu vou dar uma rebaixada aqui também. Vou fazer isso agora. Precisa dar uma rebaixada aqui na íris. Vou dar uma rebaixada no traço. E agora na cor da íris. Ok? Tá certo? Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai passar um pouquinho da borracha. Vamos rebaixar um pouquinho aqui. Rebaixar mais. Aqui. Deixar um pouquinho mais claro aqui embaixo. Como você pode ver aqui, certo? A gente passa aqui assim. Ok? Muito bem. Suavizar aqui um pouquinho. Aqui, porque a íris, ela não é... Desculpe, a pupila, ela não é chapada, ela não tem um traço grosso, né? Ela não tem um preenchimento grosso, que eu quero dizer. Ela vai se dissipando assim. Tá certo? Sempre atento aos detalhes, minha gente. É muito importante, ok? Tudo bem até aí, minha gente? Ok?
eu vou, deixa eu ver, tá certo. Vou agora dar uma leve, vou pintar, vai aqui um pouquinho a sobrancelha. Vou pintar de novo que não ficou legal. Pera aí. Como a sobrancelha dele é mais clarinha do que a do homem, que a gente tinha feito no vídeo passado, então aqui a gente não precisa pesar tanto a mão, certo? Eu vou até clarear um pouco os traços da sobrancelha dela. Aqui. E aqui eu vou dar, passo um pouquinho mais escuro para dar um certo volume. Vou passar uma, como se fosse uma contraluz aqui para dar um... Eu gosto de fazer isso. Eu acho que dá um volumezinho legal. Certo? Ok, acho que ficou bom. Agora eu vou passar o branco, vou aplicar os brilhos, o brilho aqui da vida no desenho. Ok? A gente coloca um brilhozinho aqui. Aqui assim. Ok? A gente coloca um brilhozinho aqui assim. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a opacidade desse branco aqui, que está muito baixo. Vou aumentar tudo aqui. Beleza? Agora que eu vou ter que rebaixar de novo a opacidade, porque essa parte aqui é bem delicada. Ok? Aqui. Tem essa incidência de luz. Aqui o olho ele tem uma certa oleosidade, mas ela está usando maquiagem, obviamente, mas a gente bota uma luz aqui. Você vê que tem uma luz que sai daqui assim, né? Que sai daqui de baixo a luz. Aqui assim. Ok? Acho que ficou bom, né? Vamos ver onde tem mais um pouco de luz. Talvez aqui embaixo. Vamos ver. Aqui quase não apareceu, mas está tudo bem. Agora a gente vai colocar... vamos colocar um pouquinho de luz aqui também. Tem em cima aqui da pálpebra. A gente já vai apagar. Eu sei que está em cima do cílio. A gente já vai apagar. Ok? A gente apaga aqui.
Ok? Vai apagando aqui. Beleza? Vamos botar um pouquinho de branco aqui também. Depois eu apago aqui, porque eu sei que está em cima da sobrancelha. Então vou apagar agora aqui um pouquinho esse excesso que fica em cima. Beleza. Agora a gente vai para o brilho do olho, que é o que vai dar vida para o nosso desenho. Eu gosto de deixar por último. Deixar um brilho um pouquinho mais duro aqui. Que essa luz aqui é mais condensada. Ok? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. A gente vai trocando de brush segundo a nossa necessidade, ok? Certo? Beleza? Isso aí, minha gente. O olho é uma coisinha complicada, mas quando você pega a manha, aí você faz ele. É que eu escureço um pouquinho. Não, eu vou clarear um pouquinho mais aqui este branco do olho. Dá um destaque maior. Agora ficou bom, né? Será que eu abaixo um pouquinho mais aqui? Acho que agora ficou de boa. Deixa eu só acentuar um pouquinho mais aqui a sombra. Acho que dá para acentuar um pouquinho mais aqui. Deixa eu apagar aqui o exagero. Bom, sempre vai ter uma coisinha a mais para fazer. A gente vai colocando as coisas, minha gente. Aí vai vendo que tem detalhe, vai do outro lado, aí vai fazendo. E quando você vê. Mas é isso. Ok? Beleza. Vou colocar ele aqui numa pastinha para a gente comparar com o olho masculino agora. Mas primeiro vamos ver. Bom, peraí. Só para a gente fazer aquela comparação maneira. Ok? Ó. Percebem? Como ficou? O dela é mais redondinho. O dele é mais quadradinho. Percebem? É isso, minha gente. Chegamos aí a mais um final da nossa arte. Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Vou colocar aqui. Beleza? E é assim que você faz a diferença aí dos dois olhos, tá vendo? Um tem mais cílio, outro tem menos, outro é mais redondinho. Quando você pensa em mulher, você pensa em curvas. Quando você pensa em homem, você pensa em quina.
numa linguagem geral no desenho, você pode usar isso que você nunca vai... Aí você sempre vai conseguir fazer uma diferenciação entre os gêneros quando você desenha. Ok? Minha gente, muito obrigado pela escolha, muito obrigado por estarem aqui até o final. Tenham um ótimo dia, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.